Chega aí, comandante. Hoje tem live e a live que você estava esperando. Quer saber como vender, né? Loja fechada, tô em casa. O que eu faço para vender? Telefone. Tem o telefone. Você pode vender pelo telefone. Para que serve o telefone? Para vender. Ah, mas aí você vai falar, mas as pessoas não atendem mais telefone. As pessoas não atendem mais telefone, é o que você vai me falar, né? Pois é. Será que não? Será que as pessoas não atendem telefone e aí você não consegue vender por telefone? Será que é isso? Ou será que a crise se instalou na sua cabeça e você não consegue pensar em solução, fica dando desculpinha? Ou falta conhecimento? As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, deixa eu ver quem são os comandantes que estão chegando, né? Ricardo tá aqui, tem uma galera aqui, ó. A Naya tá aqui, a Michele, Vidros e não sei das quantas, o João já tá aqui, já vou chamar o João já. Tem uma galera aqui, tem uma galera. Quem quer vender mais, levanta a mão aí e fala eu. Ou escreve aí escreve no chat, eu quero vender mais, escreve no chat. Tô vendo o pessoal reclamar, né? Ah, mas não vende, né? E eu sempre falo assim, aí as pessoas culpam a crise, né? Lógico, né? Esse momento específico as vendas caíram para mim, caiu para todo mundo, né? Não para todo mundo. Tem gente que as vendas aumentou, tô com um cliente que as vendas aumentaram, depende do segmento, as vendas estão bombando e depende do segmento, tá sofrendo mais que os outros, né? Mas o grande ponto é, a gente tem que usar todos os recursos ao nosso favor para a gente poder vender. Vou pedir para você deixar a sua pergunta, você pode colocar tanto no chat, quanto tem um pontinho de interrogação aqui, ó. Aquela caixinha, quando você clica lá, ele abre uma caixinha, e aí nessa caixinha você faz a tua pergunta. E aí vai ser legal você fazer a tua pergunta lá, porque fica mais fácil depois para a gente selecionar a tua pergunta e a gente responder a tua pergunta, tá? Eu vou trazer uma pessoa aqui hoje que ela vendeu esse ano por telefone, venda por telefone, tá? Sem sair da cadeira, sentado na cadeira, vendeu R$1 milhão por telefone. E continua vendendo, com crise, sem crise, continua vendendo. Hoje quase fechou um negoção, né? E se não fechar hoje, vai fechar outro dia, tem bastante coisa na mesa e a venda é feita por telefone. Vocês querem saber? Como, ó, a Rai Ramos está falando, minhas vendas estão boas, né? Aí o cara, loja de roupa, como fazer? Cara, loja de roupa, liga para a base de clientes e vende, né? Vende por telefone, leva na casa da pessoa, a pessoa escolhe, você deixa a sacola lá, depois você volta para pegar e um monte de coisa, né? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa parada de vender por telefone. Vou trazer meu convidado, opa, fiz errado aqui, ó, peraí. Sempre dou umas vaciladas aqui, vou apertar e ele vira a câmera. Ah. Então vamos lá, vou chamar meu convidado, João Carlos Rosa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tá entrando aqui. Vamos fazer essa live. Primeira live do João, eu acho. Primeira live da vida. E aí, João? E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Graças a Deus e você? Então vamos lá. Oi? A internet não deve estar muito boa, você deu uma travada aí. Beleza, João? E você deu uma travada para mim. Boa noite, mas agora já está estabilizado aqui. Tudo bom? Legal. Tudo jóia, tudo jóia. Melhor agora, né? Bem melhor agora. Tá feliz? Tô feliz. E você, Marcelo, tá feliz? Eu tô feliz. Tô bem feliz. Feliz com barba grande, né, Marcelo? Generoso, Diego. Boa noite, comandantes. Boa noite. Olha só, então é o seguinte. O pessoal está falando de vendas, as vendas paradas. Eu sempre falo assim, né? É lógico que esse momento da economia é crítica, por isso a gente trouxe um conteúdo que eu acho extremamente relevante para você que é dono de uma pequena e média empresa. É um conteúdo extremamente relevante que vai falar especificamente de vendas, tá? E como ele é relevante, o que eu vou pedir para você? Tem um aviãozinho aqui, ó. Clica no aviãozinho, encaminha para todos os vendedores que tem na sua empresa, todos os vendedores da sua empresa, encaminha para todos os seus amigos que estão fechados, que estão chorando, que estão reclamando, tá? Pode ser que não sirva para ele, pode ser que sirva para ele, tá? Tem alguém falando assim, ó, Marcelo, não sei se só para mim, mas teu áudio está baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fone de ouvido, para ver se melhora aí para todo mundo, tá? E a gente vai falar de venda por telefone. Coloquei o fone de ouvido, meu áudio ficou melhor? Ficou? Meu áudio ficou melhor?
Legal. O pessoal está falando assim, vale para prestação de serviço? Então, assim, assiste a live e você vai tirar suas conclusões. Eu acho que toda empresa que vende pode ser beneficiada disso que a gente vai mostrar, independente se você precisar fazer adaptação ou não. Mas aqui eu quero que você pegue o modelo mental. Eu quero que você pegue a mentalidade. Eu quero que você entenda o que tem por trás de uma empresa que vende, né? Uma empresa que busca vender, que busca performance e venda. Então, eu trouxe o João. O João sozinho vendeu 1 milhão. 1 milhão é quanto, João? 1.043.000, 1.043.520, né? Eu acho que esse é o número que a gente trouxe até hoje, dia 31 de março. Sozinho. 1.043.000 sozinho. Vamos lá, um sozinho entre aspas, a gente já vai explicar um pouquinho, né? Mas ele fechou no telefone. Ele fechou no telefone 1.043.000 de venda vendendo por telefone. Então a gente vai desmistificar aqui para você e eu espero que você esteja com caneta, com papel na mão para você anotar todas as sacadas e você poder implementar no teu negócio. Só que aí eu vou pedir o seguinte, para o João contar isso para a gente com energia, que o João tem bastante energia, eu quero corações. Coraçõezinhos. Mete sem dó o dedo no coração e manda coração aí pro João. Se não mandar coração, o João não vai falar nada sobre vendas. Quer coração, João? Eu quero, muito coraçãozinho. Muito coração. Vamos lá, coloca coração gente. Aí. Quero ver bastante coração aí. Começou a subir a os corações. Júlia Neves quer vender, Júlia. Coração, manda coração. Show, agora eu gostei, veio bastante coraçãozinho. Estamos felizes com os corações e agora a gente vai falar para você sobre venda. Legal? Beleza, pessoal, é o seguinte, o João, ele é o nosso vendedor. É lógico que no dia a dia a gente chama ele de estrategista, tá? Então, quando a gente encaminha uma ligação, converse com um dos nossos estrategistas. Só de falar estrategista, o João trabalha no EAG, tá? E aí, quando a gente vai vender, porque todas as nossas vendas são feitas por telefone. Apesar da gente estar na internet, de usar a internet, o marketing digital, a gente vende por telefone. E toda vez que a pessoa quer comprar, demonstra interesse, ela tem que passar por uma conversa, por uma sessão estratégica com o nosso estrategista. Então, é sempre essa conversa com o nosso estrategista. O nosso estrategista é o João. E aí, o João... A Rai Ramos está falando, eu quero vender mais de 1 milhão. E o João, ele faz o processo de fechamento por telefone. E aí o João vai explicar para vocês as premissas, os pilares para se vender bem por telefone. E você vai entender que é um conjunto de coisas. Não é sorte, tá? Não é aleatório, é um processo pensado para sair venda no final. Então, é um conjunto de coisas. A gente vai falar só de uma parte, que é quando o cara chega no telefone. Tá? Então a gente vai contar a estratégia como um todo e depois o João vai falar o que ele fala no telefone que faz as pessoas quererem comprar. João, tá com você, te passo o bastão e qualquer coisa eu vou fazendo pergunta. Explica aí o que você acha que é fundamental para um dono de pequena e média empresa que está ouvindo a gente fazer para vender. E é lógico que quem estiver assistindo, você vai olhar, mas hoje vocês têm isso, tem aquilo outro, eu não tenho nada disso. Quando nós começamos, a gente não tinha nada disso. A gente tem hoje, mas quando começou, era eu gravando vídeo com o celular, a Dani e o João, né? Era isso. A Dani, ela cuidava do financeiro, a Rai, a Dani, a Rai e o João. A Dani cuidava do financeiro, a Rai cuidava dos vídeos e das mídias sociais, e o João no telefone vendendo. Então, conta aí, processo, explica como que é, João. Beleza, vamos lá, Marcelo. Acho que uma palavra que você vem usando muito nas lives são vertentes, né? Então a gente separou aqui 3 vertentes ou 4 vertentes para falar sobre o nosso processo de vendas. Mas antes de começar, eu queria dizer que quando a gente fala vendeu sozinho, é porque só tem um vendedor efetivo, o chamamento de vendas não EAG. Mas a venda não acontece só por mim, né? Então tem todo um processo, tem todas as pessoas envolvidas, desde o marketing, desde a Retiele, que é a tua secretária, até passar pela Naya e chegar realmente na sessão estratégica, na sessão de vendas. Mas a primeira coisa para a gente falar de vendas, um ponto que eu bato muito importante, é o processo de vendas.
Os maiores mercados que falam sobre vendas, os maiores referências de vendas, a gente pode falar de Doutor Vendas, Sérgio Ricardo Rocha, de Thiago Concer e tantas outras pessoas que falam sobre vendas, eles nunca falam que nós devemos cobrar a venda do vendedor, mas sim seguir o processo. Por que seguir o processo? Porque venda é processo. Se a gente não seguir o processo como um todo, desde pré-venda, venda, script, a gente não vai chegar até o final da parte da venda. Então, eu gosto sempre de comentar, venda, ela é um processo. Por que eu acredito que é um processo, Marcelo? Porque não adianta a gente pegar todo o lead que o marketing gera e levar ele para uma conversa de fechamento de vendas. Esse cara não está preparado, esse cara pode ser que não seja qualificado, pode ser que não seja teu público. Então, se a gente pega primeiramente um cara e leva diretamente para uma sessão de vendas, perdeu o tempo vendedor, o cliente vai angustiado porque é uma conversa mais técnica, é uma conversa mais profunda. Então, a gente primeiro precisa fazer um processo de qualificação. Existem vários tipos de processos de vendas, mas todos eles... Pode falar, João, segura. O Soares está perguntando, tem outras pessoas perguntando o que você vendeu, né? Então o João faz venda consultiva, ele vende os nossos treinamentos, os treinamentos do EAG, que é um treinamento presencial de 3 dias. Ele vende este treinamento e ele vendeu R$1 milhão por telefone em vendas, através de uma venda consultiva. E aí... ele está explicando aqui como funciona. Então, existe um processo de venda e a gente segue esse processo. Esse processo de venda envolve o marketing e o comercial. O marketing gera os leads. O que é o lead? Sim. O lead é uma pessoa que está interessada em comprar um produto. Tá? E o João, ele faz a venda. Explica aí, João, agora. Isso. E quando sai do marketing, né? O processo é dividido em 2 partes hoje no comercial do EAG. É o que a gente faz, mas através dos benchmarks que a gente vem fazendo, isso é comum em muitas áreas, muitas empresas. Então a parte de vendas é dividida em 2 partes. Pré-vendas e vendas. Pré-vendas, qualificação do lead e também esquentar esse lead para ele deixar pronto para venda. Hoje no EAG, a gente tem a Naya. A Naya, inclusive, está aí na live, que me ajuda bastante com isso. Ela faz toda a qualificação do nosso cliente e deixa o cliente... O João... Antes de ter a Naya no EAG... O João picotou para mim, João. Você picotou para mim, eu não sei se picotou para todo mundo. Você estava falando da Naya, que a Naya faz o pré-venda e você faz a venda. Mas antes você fazia as 2 coisas, né? Então quem quiser começar não precisa ter 2 pessoas, pode ter uma pessoa só. Exatamente. Antes eu fazia as 2 partes, pré-vendas e vendas. E tem um ponto importante, né? Não é porque a gente não tem 2 pessoas que não dá para criar o processo. Antes mesmo, desde que a gente entrou no EAG, desde que eu entrei no EAG em 2016, em 2017 comecei a estudar sobre pré-vendas também. Desde 2017 a gente implementou a primeira conversa de qualificação e depois a segunda conversa. Claro, essa conversa foi evoluindo ao decorrer do tempo. Mas o primeiro passo para a gente estruturar um comercial e para conseguir vender 1 milhão foi realmente dividir esse processo em 2 etapas. Tá? Só que depois disso vem algumas coisas, né, Marcelo? Porque não é só dividir o processo em 2 etapas, não é só ligar para o cliente, tem que saber o que falar com o cliente, como se conectar com o cliente. E o primeiro passo é dividir. Desenhar o processo pré-venda e venda. Se tiver 2 pessoas, divide as pessoas. Se tiver uma pessoa, divide o tempo de trabalho. Só para quem está chegando agora para entender, né? Na verdade, o processo de venda ele começa com o marketing. O marketing vai fazer a campanha para trazer uma pessoa interessada no curso. Ela vem pelo marketing. Quando o marketing traz essa pessoa, o comercial vende. Então, o processo é marketing, comercial e entrega, né? Então, a pessoa vem pelo marketing. Quando ela chega no comercial, ele passa por um processo que tem uma pessoa que é um pré-vendedor e tem o João, que é o vendedor. O pré-vendedor, ele vai fazer algumas perguntas. Essas perguntas são sempre as mesmas perguntas. É um processo de pré-venda. E, ao fazer isso, ele qualifica o lead. A gente chama de lead. O lead para o João. Caiu no João, o João segue um processo para fazer a venda. E no nosso processo, por exemplo, né, a gente pode negar o cliente. Né? Se a gente o cliente não está preparado, a gente não vende. Aí o João vai explicar. Explica aí, João. Eu ia chegar nesse ponto, né? E aí teve uma bola que você levantou, Marcelo, hoje na nossa conversa, que o segundo passo, que é realmente a sessão estratégica em si, depois que o cliente passou pela pré-venda, foi qualificado
ele foi realmente, foi entendido que esse cliente tem as dores que a gente trata, foi entendido que ele tem o perfil que a gente busca, ele vai para essa segunda conversa, né? E uma coisa que a gente tem que arrumar, né? A gente fala que vende por telefone, mas teoricamente a nossa venda por telefone é uma venda por vídeo, porque depois de um tempo a gente entendeu que o vídeo conecta muito mais com as pessoas e aumenta até performance em venda, e a gente trocou para sessões estratégicas através do Zoom, fazendo uma conexão via internet com o cliente e fazendo a chamada de vídeo. Mas a gente chama de calls ainda, né? Então, Marcelo, Ô, João, passo... só explica aqui antes de tudo, na verdade, para funcionar um processo de pré-sale, para ele poder jogar a bola quicando para você fazer o gol, é muito importante a gente entender a persona, quem é o cliente. Por quê? Porque Bruno o que falou, acontece? O que acontece? O cliente chega na tua mão e aí chega qualquer pessoa, e às vezes aquela pessoa, você gasta muito tempo com uma pessoa que não é o teu cliente ideal. Então, no nosso caso, a gente tem que ter definido quem é a persona. Então, no pre-sale, ele faz perguntas para verificar se aquela pessoa que está na linha é a nossa persona. Então, quem que é a nossa persona, por exemplo? É uma pequena ou média empresa que tenha mais de 5 funcionários, né? É uma empresa que o dono tenha vontade de crescer, porque se o cara não tiver vontade de crescer, não é a nossa persona. E aí tem algumas características lá que a gente utiliza. Então, na pré-venda é feita a qualificação. Explica um pouquinho do pré-venda primeiro, depois você vai para a venda, João. Legal. Na parte de pré-venda, que hoje a Naya faz essa função dentro do ERG, e muito bem, inclusive, a gente tenta buscar 3 pontos principais do cliente, né? Primeiro, essa qualificação. Mas como é que é feita essa qualificação? Tem as questões demográficas, que são as perguntas de situação, tudo isso baseado na técnica Spin Selling, que é um livro, inclusive recomendo para vocês, e a gente busca entender a situação do cliente. Onde é que ele está, onde é que ele mora, qual que é a situação dele hoje financeira, quantos funcionários ele tem. A gente busca entender também com esse cliente o que ele está buscando, porque depois que a gente sai da situação, a gente vem para o problema. E para ele estar conversando com a gente, ele vai ter algum problema. Então eu pergunto para o meu cliente qual que é o problema dele, tento identificar o que ele está buscando. E uma coisa muito importante para se falar sobre vendas é que vendas nunca é sobre nós, é sempre sobre o nosso cliente. Não é sobre o nosso produto, né? Não é sobre o nosso produto. E a gente cansa de ver vendedores e receber ligações de telemarketing sempre falando sobre o produto. E esse é o primeiro erro de um vendedor, é vir falar sobre o produto. A venda é sobre o cliente. E isso não é só para venda consultiva, Marcelo. Quando a gente vai numa loja, comprar uma televisão, um ar-condicionado, sempre é sobre o cliente, sobre o que o cliente está buscando, sobre a sensação que o cliente quer ter. Mas então, na pré-vendas, a gente começa a identificar isso. Primeiro, situação. Então, primeiro é situação, saber onde é que o cliente está. Segundo é o problema, qual problema o cliente tem. E o terceiro ponto é implicação. O que é implicação, Marcelo? É apertar na dor. É mostrar para o cliente que, além daqueles problemas que ele tem, os problemas são mais sérios, ou eles têm outros problemas. Porque é baseado naquilo que nós sabemos sobre os nossos clientes, nós conhecemos sobre eles, a gente já sabe diversas dores que eles possam ter. Então a gente faz implicações para eles. Perguntas como, nos últimos 3 meses, quantas vezes você bateu as suas metas? Quando eu levanto uma implicação sobre metas, eu sei, teoricamente, que o meu cliente dificilmente ele tem metas. Então os empresários que estão assistindo a gente aqui, dificilmente eles têm metas. E os que entram em contato com a gente, dificilmente têm metas. Então, quando eu faço essa implicação, ele já se... Putz, espera aí, eu não tenho meta. Pô, mas se eu não tenho meta, eu também não bati a meta. Mas eu não bati por quê? Porque eu não tenho meta. E não ter meta é um problema grave, a gente já falou isso várias vezes. Então, dentro da pré-venda, a gente vai trabalhar exatamente essas 3 partes, Marcelo. Que é, primeiro, situação, saber onde é que o cliente está, questões demográficas. Segundo, problemas, quais são os problemas que ele acha que tem. E terceiro, implicar, apertar na dor dele. Apertar na dor é fazer o cliente sentir que ele realmente precisa de ajuda. E depois disso, ele é encaminhado para uma sessão estratégica. Na parte da pré-venda, a gente não vende, a gente não fala produto, a gente não fala especificamente o que a gente vai entregar. Preço, nada. A gente só descobre a dor, fala uma estimativa de investimento, mas a gente descobre se ele é o perfil e fala basicamente sobre dor. E uma coisa importante, Marcelo, que até conversando com a Naya, a gente adotou o nosso processo, que a primeira coisa que eu falo para o cliente é, olha, estou te ligando aqui, mas não é para te vender.
estou te ligando só para conhecer. Então, muita gente tem medo de ligar porque o cliente acha, por achar que o cliente acha que vai ser uma ligação de vendas. Mas não, quando a gente liga só para conhecer o cliente, isso já gera conexão. Ele já entende que é um processo diferente, ele já entende que você se preocupa com ele mesmo. Então, muda a situação da conversa, muda a situação com o cliente e do processo também. Fica algo muito mais profissional. Enfim, Marcelo, sobre a parte de pré-vendas, dando um briefing rápido, é isso que nós acreditamos e, principalmente, é o que nós fazemos hoje. Hoje não, há algum tempo, mas hoje com a Naia, esse processo está muito, muito redondo e funcionando de maneira muito efetiva, tá? Essa é a parte de pré-vendas. Depois da parte de pré-vendas... E o objetivo do pré-vendas, conforme você falou, o objetivo do pré-venda não é vender. O objetivo do pré-venda é qualificar o cliente para ver se esse cliente é um cliente qualificado para comprar o nosso produto ou não. Então, quando você... Porque o que acontece? Imagina lá que você tem um produto que você quer vender e esse produto, a tua persona tem que ganhar de 5 a 10 mil por mês para comprar, né? E é um produto que custa 20 mil reais. Na hora de qualificar, você vai fazer as perguntas demográficas. Você vai perguntar no que o cara trabalha, quanto ele ganha por mês, alguma coisa assim do tipo. E aí, dependendo do quanto o cara ganha por mês, você identifica que ele não é o teu cliente. Então, você não gasta tempo com um cliente que não tem condições de comprar o teu produto. Ou que ele não tem as características do teu produto. Entendeu? Vamos supor que você está vendendo um produto de emagrecimento, né? Aqui, vou pegar um exemplo só para dar um... Né? Você vai estar vendendo um produto de emagrecimento. Aí quando você liga pro cara, o cara é magro. Pô, ele não é teu cliente. Né? Um produto de emagrecimento é para alguém que não é magro. Então você não perde tempo com essa pessoa. Você vai pro outro. Então, essa é a ideia do negócio, entendeu? Um exemplo nosso é quando entra em contato um MEI com a gente. O nosso público é empresários que têm mais de 5 funcionários. Se entra em contato alguém que não tem funcionário, ele é empresário, mas não tem funcionário, não faz sentido esse cara chegar na parte de vendas. Até porque a nossa parte de vendas é uma parte de vendas que gera muito valor para o cliente. E quando a gente gera valor, a gente se dedica àquela conversa. Então, muitos que estão aqui na live já passaram por essa conversa. Então, é uma conversa de 30, 40, uma hora, às vezes um pouquinho a mais. E passando disso, não faz sentido levar todo mundo para essa live, para essa conversa de vendas, né? Então, por isso que tem essa qualificação, não é, Marcelo? Isso. Aí a qualificação tem umas perguntas, são sempre as mesmas perguntas. É um processo que a Naia segue o processo. Por isso que o processo é importante. Ela segue o processo, ela qualifica, dá nota para cada pergunta, de acordo com a resposta que o cliente deu, e aí ele vai cair na mão do João, né? Que é o nosso estrategista. Então, quando ela qualifica, deixa eu só fazer um incremento aqui. E depois você vai falar da tua parte, que é a venda. Quando a Naia qualifica, aí ela fala, cara, mais ou menos assim, né, João? Me corrija, o João conhece o processo melhor que eu. Fala, cara, a gente tem um produto que é a sua cara. Você gostaria de participar de uma sessão estratégica? Você não fala, é um produto que é a sua cara, né? Fala, nós temos muitas soluções para a sua empresa. Você gostaria de participar de uma sessão estratégica? E ao participar dessa sessão estratégica, você vai ter mais clareza de onde você pode chegar com o seu negócio, você vai saber o que está te impedindo de chegar lá, e você vai sair dessa sessão estratégica energizado. Aí ela fala isso, e o cara fala, pô, seria interessante se eu participasse. E aí fala, então tá, então eu vou agendar com você, e aí ela agenda e passa para o João. Né, João? É isso, né? Exatamente, é isso. E a primeira coisa que eu faço nessa sessão estratégica é reforçar o que a Naia falou, trazendo isso como os objetivos dessa conversa. Hoje, João, deixa eu só falar uma coisa. O pessoal que está assistindo e tem pergunta para fazer, tem um ponto de interrogação aqui. Põe a pergunta no ponto de interrogação, que quando estiver faltando uns 15 minutos para terminar a live, a gente vai responder as perguntas, beleza? E aí você põe no ponto de interrogação, você clica, ele abre a caixa de perguntas, você põe a pergunta na caixa de pergunta. Pronto? Pode falar, João. Pode falar. Beleza. Hoje, isso que você comentou antes de falar para o pessoal colocar na caixa de perguntas, sobre o que a Naia promete, eu reforço quando eu começo a minha sessão, né? A gente chama de sessão estratégica hoje. Quando o cliente é passado para a sessão estratégica, primeira coisa que eu falo, me apresento, sou o João, faço parte da equipe do Marcelo Germano, e essa conversa tem 3 objetivos. Primeiro, trazer um pouquinho mais de clareza para
pouquinho mais de clareza para os teus principais obstáculos. E o terceiro, além de sair energizado, é claro, de fazer uma oferta se eu achar que é o teu momento. E por que é importante se eu achar que é o teu momento? Porque realmente chega cliente hoje dentro do nosso processo, poucos, mas chegam, porque o processo... Mas chega o cliente que não é o momento. Hoje, por exemplo, eu tive um call hoje às 16 horas. E o cliente do call não era o momento dele. O que ele estava buscando lá no fundo não era o que a gente podia fazer. Ele não estava no ponto de venda, ele era um cara que talvez se viesse, talvez não ficaria 100% dedicado a todo o programa. E para a gente isso é muito importante, né? Compromisso com o resultado do cliente. Mas, Marcelo, voltando para a sessão estratégica. A sessão estratégica ela é um momento que gera muito valor. Primeiro, por essas promessas. Tem muito cliente que só com a sessão estratégica consegue enxergar coisas que nunca tinha enxergado antes. E por que a gente tem esse resultado? Uma das ferramentas que você trouxe dos seus treinamentos, que ela se chama DOS. Que é uma ferramenta, quase que um script, que é uma ferramenta de coach, mas a gente adapta para vendas e funciona muito bem desde o início, o EG vende com ela. E até hoje, por mais que a gente tenha passado por algumas consultorias de venda, eu sempre adapto o DOS para ele funcionar dentro do meu script de vendas. Por quê? O DOS, ele consiste em buscar do cliente, fazer com que o cliente fale o que ele está precisando, o resultado que ele quer, e eu posso até explicar a sequência. Se você quiser introduzir e depois eu complemento, eu acho que seria bacana, Marcelo. Explica para o pessoal um pouquinho também a tua visão do DOS. Legal. Então, o que acontece? O DOS, quando eu fui estudar lá nos Estados Unidos, chama DOS. D de dado, O de ovo, S de sapo. Tá? Quando eu estava fazendo um treinamento lá nos Estados Unidos, em Atlanta, eles usam uma ferramenta que eles chamam de DOS. O que é o DOS? Ele é um script de venda para você entender o que o cliente deseja e você entender quais são os problemas que ele tem e apresentar para ele uma solução de acordo com o que ele mesmo te disse. Então você não inventa a solução para ele, você customiza a solução dele de acordo com as próprias palavras. Como o João disse, não é sobre o nosso produto. Não é sobre o nosso produto, é sobre o cliente. Então o DOS é assim, ele começa com uma pergunta, que é uma pergunta de relacionamento. Então em inglês eles chamam de R-Quest, né? Pergunta de relacionamento, R de relacionamento. Então essa pergunta é assim, cara, se a gente se encontrar daqui 3 anos, no nosso caso a gente vende treinamento empresarial. O que teria que ser verdade para você falar que você está 100% satisfeito com a tua empresa? Ou o que teria que ser verdade para você falar, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer esse treinamento? É uma pergunta, só estou setando uma expectativa. Aí o cara vai e fala assim, pô, daqui 3 anos eu gostaria de A, B, C, D e E. Ele fala tudo, e aí conforme ele vai falando, você fala, tá, e o que mais que teria que ser verdade? Né? O que mais que teria que ser verdade? Aí a pessoa vai colocando pra gente os sonhos dela. Beleza. Aí, quando ela respondeu isso, a gente entra com uma pergunta que a gente chama de DOS, aí entra o D. O D em inglês é dangerous, mas aqui a gente traduz como obstáculos. E a gente pergunta pro cara, legal, bacana, entendi que você quer A, que você quer B, que você quer C e que você quer D. Quais são os obstáculos que você encontra, que você acha que tem, porque até hoje você não conseguiu isso, ou quais são os obstáculos que tem no caminho para você chegar lá? Aí o cara começa, meu obstáculo é equipe, o meu obstáculo é isso, é capital de giro, e ele começa a listar todos os obstáculos. E aí a gente vai anotando, e uma vez que ele falou quais os obstáculos que ele encontra, a gente fala, bacana, eu entendi. Então quer dizer que você quer conquistar A, B, C, D, E, mas você não consegue porque você tem esses obstáculos. Se eu te desse ferramentas que fizesse com que você fosse capaz de superar esses obstáculos, que tipo de oportunidade você acha que aconteceria? Aí é o O, D-O, né? Aí o O. Oportunidades. Que oportunidade você acha que aconteceria? Aí o cara fala, como assim oportunidade? Que tipo de oportunidade você teria? Tanto pessoal, tanto na tua vida pessoal, quanto no teu negócio. E aí a pessoa começa a falar, eu teria mais tempo com minha família, eu poderia viajar, eu poderia trocar de casa, poderia trocar de carro. Tá aí profissional. Eu teria mais funcionários, eu ia pagar as contas em dia, meu lucro ia ser maior. A pessoa começa a falar as coisas de oportunidades que apareceriam. Aí uma vez que ele falou das oportunidades, o S é strength, que é força. Em inglês, se eu for traduzir, é força. Mas legal. Quais são as capacidades, as habilidades, as competências ou as forças que a sua empresa tem
que você pode utilizar para superar esses obstáculos. Beleza. A pessoa faz isso. Então, esse framework pode ser usado, por exemplo, tem uma pessoa que falou, dá para vender, eu trabalho com construção, dá para vender obra? Dá para vender obra utilizando esse script, é só você saber usar ele, né? E aí, quando o cara fala isso, o João já começa a ter dados, é um processo para conduzir o cara para uma conversa de vendas, que é uma conversa sempre sobre o cliente. E aí, quando o João apresenta a solução no final do call, ele vai falar, então é o seguinte, você disse para mim que você quer A, B, C e D, e você tem isso, isso e isso, tá? E que se você superar isso, você vai ter aquilo, aquilo outro. Então eu tenho uma solução, e a solução é isso. E você acha que... Aí continua, João, aí fala do teu processo, que você faz todo dia. Exatamente. O Marcelo falou do DOS, né? Hoje a gente usa o esqueleto dessa ferramenta, que começa com a pergunta de relacionamento, que até alguém comentou aqui, eu não vi quem foi, mas falou, o João fez exatamente isso comigo. E é isso que a gente faz. E hoje eu adaptei essa pergunta de relacionamento, que é o que tem que acontecer, o que tem que ser verdade para daqui 3 anos você estar plenamente satisfeito com a sua empresa, para colocar o cara para pensar sobre o negócio dele. Essa pergunta que a gente faz, essa pergunta de relacionamento, é uma pergunta muito forte, Marcelo, porque a maioria dos donos de pequenas e médias empresas não sentam a bunda na cadeira para fazer planejamento. Eles não sabem o que eles querem que aconteça nos próximos 3 a 5 anos. E nessa pergunta a gente começa a dizer... que eu dei uma travada aí para vocês, né? Seu João, você travou. Mas voltou. Você travou. Você estava falando da pergunta do Ed. De relacionamento, né? Isso. E essa pergunta ela é muito poderosa porque os empresários, eles não fazem planejamento. Eles não costumam fazer planejamento de 3 a 5 anos. E aí eu falo, então, essa é uma oportunidade. E esse cara começa a sonhar dentro da conversa. Ele começa a visualizar a empresa dele. Mas isso poderia ser para qualquer outro segmento. Se a gente fosse falar de construção civil, de software, qualquer coisa, a pessoa ela pode visualizar o que tem que acontecer com a tua empresa para você estar plenamente satisfeito com ela. Tem que acontecer isso, aquilo. Então, não é só para treinamento empresarial. Pode ser para qualquer outro segmento, desde que seja uma venda consultiva. Né? Essa pergunta ela serve muito para venda consultiva. E quando então, por exemplo, se eu for vender uma obra, né, eu posso usar isso. Eu falo, cara, quando tua casa estiver pronto, o que teria que ser verdade para você falar, estou satisfeito com minha casa? Aí o cara vai falar, a casa tem que ficar assim, tem que ficar assado, eu não quero passar estresse durante a obra. O cara começa a falar, fala, legal, tá? Bom, você vai começar uma casa agora, você vai construir. Que tipo de obstáculo você acha que você encontra para construir uma casa? Ou que pode te atrapalhar no caminho? Como que é a tua rotina? Como tua rotina pode atrapalhar? Como que é tuas finanças? Como que tuas finanças podem atrapalhar? Aí o cara começa a listar os problemas. Aí você fala, cara, se você não tivesse nada disso te atrapalhando, que tipo de oportunidade você teria? Aí ele vai falando, entendeu? Então, você pode fazer isso tranquilo, você pode fazer isso numa conversa tranquila e conduzir o cliente. Continua, João. Aí passou o DOS, o que você faz? Não, você conhece o cliente, você sabe as dores. Só para complementar sobre o DOS, quando a gente está falando de obstáculos, uma parte que é muito importante. A Naya, na sessão de pré-vendas, ela já coletou esses problemas que o cara tem. Ela já coletou muitos obstáculos que o cara tem. Então eu pergunto para ele, ele começa a comentar alguns e eu vou introduzindo essa conversa que a Naya já deixou registrada e já me contou. O nosso pré-vendedor já fez isso. Então eu começo a questionar ele. Tá, mas você falou para a Naya isso. Isso também é um obstáculo? Tá, mas você falou para a Naya isso. Qual que é a consequência disso para o teu negócio hoje? E aí que vem a chave da questão, que faz todo sentido nesse nosso... Luana está perguntando se eu estou feliz. Estou feliz, Luana. Estou feliz. E o Marcelo, e aí que vem a chave desse processo de vendas que a gente faz, que é fazer o cliente entender que, primeiro, ele não sabe a solução do que ele precisa, ele não sabe como fazer, e segundo, que ele está perdendo dinheiro, que ele está deixando de ganhar dinheiro pelos problemas que ele tem. Então, quando o cara me fala o problema e eu pergunto para ele qual que é a consequência desse problema para a empresa dele, ele vai sempre me levar a 2 caminhos. O primeiro, ele vai entender que ele está deixando de ganhar dinheiro por causa desse problema. Então, se esse cara tem um problema com a equipe, qual que é a consequência dele não ter uma equipe engajada? Uma equipe engajada produz menos. Tá, e onde é que impacta essa produção menor da tua equipe desengajada? Impacta no meu faturamento. Tá, mas impacta de que maneira? Você ganha mais dinheiro ou você perde dinheiro? Não, eu deixo de ganhar dinheiro. E quando o cara conta para ele mesmo que ele está deixando de ganhar dinheiro, ele está criando motivos racionais
para ele tomar a decisão de compra lá no futuro. E o segundo caminho que leva a essa parte dos obstáculos é o cara falar que ele não sabe. Porque se eu pergunto para ele, tá, você sabe como fazer a tua equipe ficar engajada? Ele fala, não, não sei. E se ele não sabe, nós sabemos. Esse é o nosso know-how, é isso que o Edge vende. Ô, Lara, é o seguinte, eu já falei para você, coloca a sua pergunta, Lara, na caixa de perguntas. Aí você vai ter que entender se o teu produto é um produto para venda consultiva ou não. Às vezes as pessoas ficam querendo a resposta mágica, mas não quer fazer o exercício de pensar. Então, como a gente começou a falar, o João caiu, daqui a pouco eu vou chamar ele de volta aqui. Quando você está num processo de venda, a primeira coisa que você precisa saber é quem é o teu cliente. E aí você vai identificar se esse processo serve para o seu cliente ou não. Então você fala, ah, Marcelo, serve para vender bala? Falo, depende. Quem é a tua persona? É a criança que compra bala? Não, a criança compra bala, ela vê a bala e compra. Não precisa conversar com ela. É só mostrar a bala. Mas você quer vender isso daí para uma rede que vende confeitaria, que tem lojas espalhadas no Brasil inteiro, pô, uma venda consultiva vai servir, entendeu? Então, cuidado com a pergunta que você está fazendo, porque eu não tenho dados suficientes para responder aqui numa live se serve para o molho de pimenta. Mas eu posso te dizer o seguinte, quem é a tua persona? Se a tua persona é a dona de casa que vai no mercado comprar, aí não serve. Mas se a tua persona é um supermercado, se a tua persona é uma cozinha industrial, se a tua persona é uma rede de restaurantes, sabe? Se essa é a tua persona, cara, serve. Funciona, entendeu? Então, cuidado com as perguntas que vocês fazem, que vocês colocam aqui, tá todo mundo querendo um passe de mágica. Não. O que a gente está dando aqui são técnicas que servem para algumas coisas e não servem para outras. Então, o erro que muitas pessoas querem aqui é ter uma solução mágica para resolver problema. E o que a gente está falando? A gente está falando que precisa de processos efetivos, processos pensados. Para você para fazer um processo desse, você começa lá no marketing entendendo quem que é o meu cliente, quem que é a minha persona. Eu fiz uma live esses dias e na live que eu fiz, eu fiz com o Bruno Oliveira. A primeira coisa que ele falou é quem que é a persona? Então, cuidado que vocês estão perguntando aí, vocês querem resposta mágica? Ai, Marcelo, eu vendo chiclete, dá para vender chiclete? Depende, quem que é a tua persona? Ai, Marcelo, eu vendo sofá, dá para vender sofá? Dá para vender sofá. Marcelo, eu vendo obra, dá para vender obra? Dá para vender. Depende. O que você vende? Você vende ferro? É uma coisa. Você vende obra completa? É outra coisa. Quem que é a tua persona? E aí você tem que entender quais são os problemas da sua persona. Né? Para você fazer uma venda de um chiclete que custa R$1, não precisa de uma técnica dessa. Mas para você fechar uma conta, para você fornecer 25 toneladas de chiclete por mês para uma empresa, aí isso dá para usar. Entendeu? Marcelo, melhorou aqui a conexão. Eu desci. É que eu tô no morro, né, Marcelo? No morro, o sinal é difícil. Tá, melhorou. João, eu estava explicando como você caiu. Como você caiu, tinha muitas pessoas fazendo perguntas assim. Ai, dá para vender molho de pimenta? Dá para vender chiclete? Dá para vender lavanderia? Eu falei, depende da persona. Porque toda essa conversa é baseada numa persona. Então, eu falei, pô, para você vender bala, se você for chegar uma criança, você não precisa usar uma técnica dessa para vender bala. Mas se você quiser vender bala para uma rede de confeitaria que tem 1.500 lojas espalhadas pelo Brasil, e aí você está falando com um executivo de compras dessa empresa, aí funciona. Aí você pode usar uma técnica dessa, entendeu? Então, dá para usar para tudo. Agora, você como empresário, você tem que pensar fora da caixa para entender quem é o teu cliente. Porque se você não sabe quem é o teu cliente, eu não tenho como responder para você, porque você está muito preocupado no teu produto. Como a gente começou a falar, vendas não é sobre você, não é sobre o seu produto, é sobre o seu cliente. Aí você fala assim, Marcelo, dá para vender molho de pimenta? Marcelo, dá para vender serviço de lavanderia? Marcelo, dá para vender? Cara, quem é teu cliente? É sobre o seu cliente. O seu cliente tem alguma dor muito grande, caso ele não compre? O teu produto resolve um problema muito forte do teu cliente? Se o teu produto resolve um problema muito forte, uma venda consultiva. Marcelo, tô numa loja, tem uma loja de sapato. O cliente entra e quer comprar um sapato. Dá para usar isso? Dá, cara. Dá, você usa o Spincelling. Você começa a fazer problemas de situação. Legal, para que você quer o sapato? É uma festa? Pô, não, eu quero porque vai ter uma festa e não sei o que. Pô, já sabe a situação. Né? Qual que é o problema que o cara encontra
quando ele vai numa festa, né? Ah, legal, e nessa festa, o que que você quer aparentar? Você quer aparentar elegância? Você quer aparentar esportividade? O que que você quer? Aí você começa a fazer esse tipo de pergunta. Cara, e se você chegar lá e não chegar exatamente desse jeito, mostrando essa imagem que você quer, aí você faz uma pergunta de implicação, entendeu? Então, a técnica do spin selling, a técnica do DOS, ela serve para isso. Então, se você adaptar, você está na loja de sapato, o cara entra, você fala, o cara quer comprar um sapato. Fala, cara, você quer para que você quer comprar um sapato? Ah, para ir numa festa. Legal, cara. Então, fala para mim, meu, que tinha que acontecer para depois dessa festa você falar, foi a melhor festa, arrasei, que tinha que acontecer, o que tinha que ser verdade? Aí o cara começa a falar, e aí você vai falar, ah, que bacana, que bacana. E aí você vai entrando numa conversa, num diálogo com o teu cliente, para poder entrar na conversa e fazer uma oferta, entendeu? Então, antes de ficar perguntando, serve para isso, serve para aquilo, aprende a técnica. E você mesmo tira a conclusão, entendeu? E aí a gente consegue mostrar. O João caiu aqui. Deixa eu ver se o João voltou, se ele está aparecendo, a internet do João está ruim. Então, o que acontece? O João ele trabalha lá com a gente e a gente tem, como a gente falou desde o começo, a gente tem um processo que começa no marketing e a primeira coisa que o marketing faz é definir quem é o cliente ideal. Definir o cliente ideal, a persona, a gente faz um processo de marketing para que esse cara caia que esse cara caia no departamento de vendas. Então a gente faz anúncio, a gente faz vídeo, a gente faz algumas coisas e a pessoa caiu no nosso funil de venda. E aí ele entra, passa por um processo de pré-sale onde eu pergunto para o cliente. Então, no nosso caso, tem que ser mais funcionário. Fala, legal, o que tua empresa faz? Qual que é a ambição da sua empresa? O que tem que ser verdade? Meu, me conta aí, quantos clientes você tem? O cara fala, eu sou meio. Fala, nossa, que bacana. A gente trata, fala, olha, a nossa solução é para empresas que têm mais de 5 funcionários, esse não é o seu momento, gostaria de agradecer, parabéns pelo seu negócio, e encerra a conversa. Se ele for um cliente que é um cliente qualificado, fala, pô, que bacana, olha só, a gente, para clientes igual vocês, a gente tem uma sessão estratégica. Essa sessão estratégica, ela vai dar clareza do seu negócio. Você vai ter muito mais clareza do que você pode realizar. Você vai entender o que te impede de chegar lá e depois que você sair dessa sessão, você vai ser energizado. Quer fazer essa sessão? Quero. Aí ele cai no João. Aí o João segue um script, porque o mais importante é que o João segue um script. Então, ele usa o DOS, ele tem mentalmente o que é um spin, que é qual que é a situação dele, qual que é o problema, o que esse problema implica. E aí o João, o tempo inteiro, ele vai trazendo essas implicações. E você não tem uma equipe engajada, o que gera para você? Ele fala, me gera frustração. No final do dia eu tenho que ficar lá porque a equipe não está engajada, não fez, aí tem que fazer mesmo. Então a gente sabe quem é o nosso cliente e a gente sabe qual é a dor dele. E a gente vai fazendo essas perguntas e implica no dor. O que o João ia falar com vocês antes de cair é que no final da conversa, o João ele busca. O João voltou aqui, ó. Vamos ver se ele entra. Então, no final da conversa, que voltei. entrou. Show. Fala aí, João. Tava recapitulando o que você falou. Desculpa aí, pessoal, mas eu moro no morro e aqui no morro a internet não é muito boa. Mas eu desci aqui no Wi-Fi aqui embaixo. Deixa eu falar para vocês, né? Eu estava comentando e o Marcelo fez uma pincelada aí muito grande sobre tudo que a gente já tinha conversado, mas eu estava comentando que dentro do DOS, a pergunta de obstáculos, que é uma pergunta de problemas, a gente já coletou todas essas informações na parte de pré-vendas, que é aquilo que o Marcelo estava comentando. Então, quando o cara chega nessa parte de obstáculos, eu tenho 2 objetivos centrais, que é fazer o cara sentir que ele está deixando de ganhar dinheiro e depois sentir que ele não sabe. E como é que eu faço isso? Implicando para o cara. Quando eu pergunto para o cara qual que é a consequência dele não ter uma equipe engajada, se esse é um problema dele, ele vai me falar que a consequência pode ser que a equipe dele produz menos, e se a equipe dele produz menos, onde é que isso impacta? Impacta no faturamento, e se impacta no faturamento, ele ganha mais dinheiro ou ele perde mais dinheiro? Aí ele me fala, nossa, eu estou deixando de ganhar dinheiro. E quando quando ele fala que deixou de ganhar dinheiro, ele mesmo está contando essa história para ele, que é verdade, ele começa a ter racionais para tomar decisão. Porque uma venda ela é feita de uma parte racional, uma parte emocional. E eu preciso apresentar as partes racionais para ele. Que no momento, da maneira que ele está deixando de ganhar dinheiro. E a segunda coisa que eu preciso que esse cara fale dentro da conversa é que ele não sabe como fazer. E aí eu pergunto, você sabe como fazer a tua equipe se tornar engajada? E aí ele vai falar, não, eu não sei.
Porque se você não sabe, nós sabemos. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do EAG. É isso que a gente entrega. E para quem está escutando, essa pergunta não é só para quem vende treinamento, é para quem vende qualquer coisa. Se o cara não sabe como controlar o estoque dele e você tem uma solução para estoque, você pode falar que você sabe, porque esse é o teu produto. Então, existem essas duas questões que eu falo. Fazer o cara sentir que ele está perdendo dinheiro e fazer o cara falar que ele não sabe, são questões cruciais para a gente construir racionais na cabeça dele. E esses racionais são racionais para ele tomar a decisão de compra. E depois que a gente faz essa parte do DOS, que é uma mistura de DOS mais Spin Selling, a gente vai para o fechamento da venda. E, gente, o fechamento da venda, escutem uma coisa, o processo de venda, ele tem que ser montado para não ter objeção. Tem gente que fala, a objeção no final é um presente para o vendedor. Não é um presente. É um sinal do que você não fez alguma coisa certa no seu processo. Que você não abordou uma dor que o cliente tinha, que você não identificou isso. Porque no final, ou o cliente ele fecha contigo, ou ele tem que perguntar, conversar com algum sócio, que também já é um erro, porque o ideal é que estejam sempre os decisores dentro da conversa. Mas o fechamento é mostrando para o cliente por que é importante ele fazer tudo aquilo, mostrando para o cliente que eu tenho a solução, então eu apresento a solução para as dores dele, e no final eu faço uma oferta bem estruturada, com a ancoragem íntegra, não uma ancoragem que não existe, faço uma oferta para esse cliente ideal, com condição de pagamento, com condição para pagamento à vista, mas tento deixar o mais claro possível para esse cliente. Então, Marcelo, essa sessão estratégica que nós chamamos, e todo o processo de vendas do EAG, ele funciona dessa maneira, pré-venda, venda, sessão estratégica é através de DOS e Spin Selling, e depois a parte de fechamento, que é a negociação. Tá? Hoje funciona assim, é o que a gente faz, foi através desse método e dessas perguntas que a gente vendeu hoje 1.042.000 até 31 de março, e também no ano passado e no ano retrasado. Na verdade, a gente vendeu mais do que isso, mas só o João vendeu teve 1 desistências. milhão Isso. Exatamente. A gente vendeu um pouco mais do que isso, mas só eu vendi esse valor. E aí o que acontece, Marcelo? A gente estava falando aqui do nosso processo de venda, de gerar valor, uma coisa que vamos tocar de novo nesse assunto. Quando a gente faz esse processo de vendas baseado naquilo que o cliente está buscando, eu estou gerando valor para esse cliente. Antes mesmo de ele fechar com a gente. Porque quando eu falo para ele que ele vai ter clareza de onde ele quer chegar, a gente entregou para ele isso. Quando eu falo que eu vou mostrar para ele, trazer clareza para os obstáculos que ele tem, e talvez até alguns que eles não saibam, eu estou entregando isso. E no final, ele já teve um ganho. Ele já sabe onde quer chegar. E aí tem uma frase que eu falo para ele que é o seguinte: olha, antes de você entrar nessa conversa, você não sabia onde é que você queria chegar. Agora você já tem metas. Pode ser que você não escreveu isso aqui em pedra, mas o mínimo você já sabe, você já tem noção de onde você quer chegar. E para quem não tem nada, Marcelo, ter um norte já é muita coisa. E por isso que o processo é de entregar valor para o cliente. Porque quando a gente entrega o valor, a gente gera reciprocidade. E é muito mais fácil esse cliente com ideias emocionais e com racionais tomar a decisão de compra lá no final, na hora da oferta. Okay? E aí você conduz para o fechamento, né? E aí você conduz para o fechamento. Uhum. Então, assim, tem algumas perguntas aqui, tá? Então, vamos lá. O Instituto de Enfermeiros está falando: João e Marcelo, conta o uso do sino na hora de fechar a venda. Comprei 2 por conta de você. Bom, deixa eu contar assim, em termos de cultura, tá? Em termos de cultura, a gente fala que a gente tem que ter rituais, tá? Então, a gente tem ritual de tudo. A gente tem alguns valores e os nossos valores são representados por rituais. Então, por exemplo, a gente tem um valor lá que é autodesenvolvimento. O ritual do autodesenvolvimento é o que a gente chama de EAG Talk, que é um ritual que a gente tem. A gente tem alguns rituais de energia, né? A gente tem um dos valores, gratidão. Então, a gente precisa reconhecer os colaboradores. Então, a gente tem um ritual de reconhecimento, que é entregando a nossa moeda, que a gente chama de genial. Então, a gente tem vários rituais. A gente tem um grito de guerra, que é um ritual de energia. Então, toda segunda-feira, quando a gente faz a nossa reunião, a gente faz o grito de guerra. Inclusive, a gente fazendo pelo Zoom agora, trabalhando no home office, a gente não deixou de fazer o grito de guerra. E toda vez que o João vende, ele tem um sino. E ele toca o sino, tá? Que é um ritual. A inspiração do sino veio do filme Um Senhor Estagiário. Eles não tocavam o sino quando vendia, mas eles tocavam o sino quando aconteceu uma coisa muito legal.
Então, a gente, quando vender é uma coisa muito legal. E aí trouxemos essa ideia e o João toca e ele, toda vez que ele vende, ele toca um sino. Por que que é legal? Porque todo mundo na empresa, na hora que toca um sino, todo mundo para o que está fazendo e bate palma. E aí você gera a energia da empresa. Bate palma, bate na mesa, bate um monte de coisa. A gente faz assim, ó. Toda vez que ele toca o sino, aí a gente faz o stories e a gente faz assim, ó. Então, a gente cria uma energia para venda. E aí é um ritual da empresa, entendeu? Por isso que a gente toca o sino. Obrigado pela pergunta, tá? Tem mais pergunta aqui? Então, é assim, ó, tem uma pergunta aqui. Aí põe assim, ó. Como vender curso por ligação quando tem 70 clientes por dia e o ticket médio de R$ 400? Primeira coisa, você tem que saber qual que é a tua conversão. Então, você precisa ter indicadores de conversão. Qual que é a tua conversão? De 70 clientes por dia, quanto que você converte? 30, 40? Então, você tem que ter uma meta de conversão. O João, antes do coronavírus, estava convertendo 60% das ligações. Agora, com o coronavírus, ele está convertendo 30%. Entendeu? Então, você tem que ter tua meta 68. de conversão. 68 antes, né? E agora tá em era a quanto? média do ano. E agora está em média do 38, né? A gente desse mês de março está em 38 e de janeiro e fevereiro a gente fechou média de 68% de conversão. Ou seja, quase a cada 10 ligações, 7 fechavam. Foi um período muito bacana, a gente veio crescendo essa conversão muito em conta da melhoria contínua que a gente faz no processo sempre, né, Marcelo? E de trazer o cliente ideal também para esse processo, isso é muito importante. Então, Raíssa, aí você fala assim, como vender curso? Primeiro, quantos clientes um vendedor consegue atender por dia? Vamos supor que você falar, ele consegue atender 10 clientes. Então, você precisa ter 7 vendedores, antes de mais nada. Tá? Às vezes, você nem precisa de 7 vendedores. Você precisa ter 2 pré-sale e 2 sale. Por quê? Porque a ligação do pré-sale ela é mais curta. Ela dura de 10 a 15 minutos, dependendo da complexidade da sua venda. E a conversa de venda é uma conversa mais demorada. Mas, assim, um pré-sale vai conversar com 10 pessoas e vai passar... É sempre um filtro. Você vai ter 10 pessoas que chegam no pré-sale, não é todo mundo que vai passar pro pré-sale, é pré-venda, né? Você vai ter 10 pessoas na pré-venda, não é todo mundo que vai chegar na venda. E aí ele conversa com 10, o vendedor conversa com 5 e a oportunidade de vender é muito maior. Então você tem que fazer o teu processo, por isso que eu falei, é um processo. Você precisa desenhar o processo, você precisa ter os seus indicadores, e aí, de acordo com os seus indicadores, você pode ter dois pré-sale e um sale, dois pré-vendas e um vendedor. Você pode ter 3 pré-vendas e 2 vendedores, vai depender da complexidade do teu negócio, tá? E aí o ticket médio é você fazer continha, né? Pô, vale a pena eu ter tudo isso de vendedor para fazer? Porque se tua conversão, vamos supor, tá? Se a tua conversão é 30%, se o teu ticket médio é 400, se tua conversão é 30%, você vai vender 21 por dia. 21 vezes 400 dá 8 mil. 8 mil vezes 22 dias úteis dá 160 mil. Vale a pena você ter 5 vendedores? Vale a pena, pô. Qual que é o salário médio do teu vendedor? Aí você que sabe qual que é o salário médio. Aí você vai falar, Sim. vale a pena eu ter 5 vendedores que me custa 30 mil por mês, mas eles vendem 160 mil? Se vale a pena, você investe, cara. Então você precisa ter seus números. Por isso que é importante você ter seus números. E aí você consegue tomar decisão. Senão você não toma decisão, tá? Aí, ó, tá vendo? De novo a pergunta. Como vender comida por telefone? Cara, quem é o teu cliente? Quem é a tua persona? Você vai vender comida para quem? Vai vender comida para a escola? Porque, por exemplo, tinha um cara aqui assistindo a live, é o Plínio, meu amigo. Ele vende comida para a escola. Entendeu? Aí ele vende por telefone, utilizando uma metodologia de venda. Agora, você vai vender comida para quem? Cara, quem é a tua persona? Então, em vez de você pegar e falar para mim, dá para vender comida, dá para vender bala? Não sei quem é a tua persona. Quem que é a tua persona, meu amigo? Se você souber e tiver clareza de quem é teu cliente, você vende qualquer coisa. E aí você vai saber se isso é pro teu cliente ou não, tá? Mas assim, ó, na boa, dá para vender comida por telefone até para dona de casa, tá? Até para dona de casa. Você tá vendo pergunta olha só, aí. Olha que interessante, ó. Qual foi a quantidade de vendas para 1 milhão? Nosso ticket médio tá em 11 mil reais. Então, você divide 1 milhão por 11 mil, você vai ter aí que foi 90 vendas mais ou menos, tá? É mais ou menos isso. Foi cerca de 30 vendas 35 vendas em janeiro, 45 em fevereiro e o restante agora no início de março.
foi cerca de 90, 95 vendas para chegar a esse valor. Aí, de novo, a pergunta aqui, ó. O Halisson, o que vocês acham de substituir ligação por áudio no WhatsApp? Nosso público estuda e trabalha o dia todo. Olha só, a gente está falando de venda por telefone, né? O que eu acho? Eu acho que se você tiver habilidade, porque é o seguinte, o que acontece? O cara chega por mim no direct. E aí, do direct, eu pego e falo, cara, olha só, faço uma pergunta. Aí ele responde, eu faço a segunda pergunta. Qual pergunta que eu falo? Qual que é a ambição do seu negócio? Onde você quer chegar? Aí ele fala, cara, qual o obstáculo que você encontra para chegar lá? Aí ele fala, cara, você gostaria de fazer uma sessão estratégica? A sessão estratégica vai te dar clareza, vai te dar muita clareza, você vai saber o que está te atrapalhando de chegar lá e você vai sair de lá energizado. Você topa? O cara fala, topo. Aí eu marco uma ligação para ele. Eu faço isso pelo direct. Faço isso pelo direct. E você pode fazer também. João, não dá mais para responder pergunta, João. Você quer falar uma última coisa aí? A última dica de ouro, assim? Marcelo, eu ia falar que, na verdade, sobre essa pergunta, é uma pergunta muito boa. Assim, na minha sensação, não dá para vender por telefone, não dá para vender pelo WhatsApp, por telefone dá, né? Não dá para vender por WhatsApp, por mensagem. Porque você não cria conexão com o teu cliente, ele não te dá atenção e a venda só acontece quando ele te dá atenção. Então, sempre que for possível, liga para o teu cliente ou faz uma chamada de vídeo, se adequa ao melhor horário dele, às vezes, mas o mais importante, fechar pelo WhatsApp é uma coisa, mas fazer um processo de vendas pelo WhatsApp, dificilmente você vai ter uma conversão boa. Você vai estar deixando dinheiro na mesa. Mas uma venda consultiva, pelo WhatsApp o cara vai falar, qual é o preço? No direct direto, o cara vai dizer, qual é o preço? Eu falo, peraí, me fala onde você quer chegar. Entendeu? E aí no WhatsApp o cara fala, não, quero saber preço. Quando o cara tá no telefone, você envolve ele numa conversa, entendeu? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham curso. Então vamos lá. Print, deixa eu desativar os comentários, dá um print na live, posta, marca @Marcelo Germano EAG, @João Carlos Rosa, fala o teu CS Rosa. João CS Rosa. Isso. João CS Rosa. Me seguem lá, gente. Posta lá e me marca, vai cair, o Insta vai derrubar a gente. Espero que vocês Marcelo, tenham gostado. Tchau, obrigado. Tchau, João. Valeu. Valeu. Não saiu ainda, Marcelo. Não caiu. Eu vou deixar o Insta derrubar. Eu acho que tem 1 minuto, Marcelo. Boas vendas.